Já aqui diretamente de Assunção, da capital paraguaia. Hoje o dia foi extremamente corrido, né? A gente virou a noite, né, para poder chegar aqui e tal. E, enfim, por isso que eu acabei não registrando nada externo, nem nada disso. Mas já estamos por aqui. Mas a gente começa até abrindo o vídeo de hoje, vai ter notícia sobre Fluminense e Olímpia, claro. Mas a gente começa até falando de Campeonato Carioca. Não de Campeonato Carioca, mas da volta de Fred. Fred, segundo o portal Netflix, já tem chance de jogar o jogo de volta da semifinal contra o Botafogo. Segundo o Paulo Brito, né, o repórter que escreveu a matéria, a expectativa da comissão técnica é de que ele esteja à disposição para o segundo jogo da semifinal contra o Botafogo no dia 27 de março, ou seja, mais ou menos daqui a 15 dias, né? Fred jogaria esse jogo, que seria a volta do Fluminense ao Maracanã. Não necessariamente jogaria, né? Ele estaria à disposição, até porque não deve ser um jogo que o Fluminense deva poupar o seu time. E fica aquela dúvida, né? Fluminense, Fred tem no Botafogo a sua maior vítima da carreira. É um time que apoiou muito do Botafogo. O Botafogo é um time que apoiou muito de Frederico. Você voltaria depois da substituição de Germancano? Lembrando, Fred está voltando porque sentiu a coxa e teve um problema muscular na estreia da Libertadores. E Cano assumiu e é artilheiro na temporada. Você voltaria com o Fred para o time titular? Teria uma boa opção para ele saindo do banco? Enfim, quero ouvir a sua opinião. Tem mais notícias. Tem notícia sobre Michel Araújo, um absurdo sobre o Campeonato Carioca. E como eu falei, tem notícia aqui de Olímpia e Fluminense sobre ingresso e sobre torcida. Beleza? Vamos embora. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você gostar aqui do Raiz Tricolor e é sempre bom lembrar que estou aqui em Assunção também graças a Outsider Tours. É uma agência de viagens especializada em futebol, então vale muito a pena você ir lá, o link deles está aqui na descrição. Você vai lá, segue a Outsider, porque o Fluminense passando do Olímpia, a gente vai pra fase de grupos, a gente vai jogar 3 vezes, provavelmente fora do Brasil, e você vai ter 3 chances aí pra poder vir ver um jogo fora de casa. Eles entregam, é especializado em futebol, então eles têm contato direto com a Comebol, que entregam ingresso no hotel, você não tem desespero de compra de ingressos, nem nada disso. Beleza? O link tá aqui na descrição. Vamos para as notícias, a gente começa falando sobre Michel Araújo. Foi uma coisa que passou despercebido ali no meio da coletiva sobre Luiz Henrique. Na pergunta até do GE, se eu não me engano, o Michel Araújo foi citado como uma das possibilidades para o Fluminense não precisar vender o Luiz Henrique agora. De repente, tentar a antecipação de um valor da venda de Michel Araújo. Bem, lembrando, o Michel Araújo está emprestado, ele tem uma opção de compra, né? O Al-Wasl, que é o time de Odair Hellmann lá no Emirados Árabes, pegou por empréstimo, já pagou um valor por empréstimo e tem uma opção de compra de um pouco mais de 3 milhões de dólares. Caso essa opção de compra fosse feita por agora, o Fluminense negociasse com o Al-Wasl, fizesse ali um descontinho para poder comprarem logo agora, etc., talvez a venda de Luiz Henrique não precisasse ser feita agora para entrar esse dinheiro. Isso foi sugerido e o Mário respondeu o seguinte: vou começar pelo Michel Araújo. A data que o clube, o Al-Wasl, lá tem para exercer o direito de compra é até o dia 25 de maio. Obviamente a gente tem uma boa relação. Entramos em contato sim para saber se eles queriam fazer já a aquisição do jogador. E a resposta foi: só vamos nos manifestar em maio. Ou seja, ao que parece, Michel Araújo tem chances, de fato, de ser comprado lá pelo Al-Wasl e o Fluminense lucrar um bom dinheiro com ele. Não, fica a dúvida, né? Não sendo comprado, voltando para o Brasil. Lembrando que Michel Araújo tem até números interessantes, mas a gente precisa lembrar também que o campeonato é o Emiradão, né? É o campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Ele tem 11 gols, né? Contando a Copa e o campeonato, né? Tem um número de gols bem grande, mas a maioria deles marcados na primeira parte da temporada. Michel Araújo voltando seria uma solução para substituir Luiz Henrique? Deixe aí nos comentários. Interessante. Deixe aí nos comentários. Bem, a outra notícia, essa é de uma... Vamos lá. Eu vou deixar essa por último. Vamos falar do Fluminense Olímpia, a notícia aqui do Raiz Tricolor. Entrei em contato com a assessoria do Olímpia porque tinha muito ruído sobre ingresso
Os ingressos aqui do Fluminense, como é que vai ser? Botaram ingresso muito mais caro no jogo do Olímpia, botaram ingresso muito mais caro para a torcida do Fluminense, isso é uma vergonha, etc, etc. Eu tentei entrar em contato para saber questões de ingresso. A primeira informação que eu tive é de que a casa estará cheia para o jogo. Essa aqui foi a informação inicial até que me foi passada sobre como estaria a venda de ingressos do Olímpia, ó. Isso aqui, a imagem até uma imagem do próprio Olímpia mesmo, com os preços, a graderia Sur, a preferência A, a preferência B, C e a VIP Albirroja já estão esgotadas. Alguns outros setores depois também até já esgotaram. Essas vendas aqui, esses valores aqui, são em Guarani, que é a moeda aqui do Paraguai, que ela, R$1 equivale a 1.300 guaranis. Então assim, aqui tá até sendo mais exposto do que o Fluminense, que é esse preferência E, né, que é a arquibancada do visitante. O ingresso custa a mesma coisa que os outros setores, chamado preferência também, todos eles por 100 mil guaranis, que dá ali cerca de R$70, mais ou menos, o ingresso. Não é um ingresso absurdo, por exemplo, assim, eu posso falar porque eu já fui como torcedor mesmo, fora de casa, assim, fora do Rio, eu fui no Mineirão, né? Depois fui muito mais como jornalista, né? Mas no Mineirão, por exemplo, a gente pagou R$80, pagou 80 em um jogo, pagou 60 em outro jogo, se eu não me engano. Então não é um ingresso também de um valor absurdo, não. Mas a informação é que, quando eu perguntei primeiramente sobre ingresso, a informação que eu recebi da assessoria do Olímpia foi sobre ingresso, você vai arrugar a Estado Leno. Vão jogar com o estádio cheio. Foi essa a informação que ele deu inicialmente. Depois eu até falei que queria mais informações sobre os ingressos do Fluminense. Bem, então só para poder deixar claro, porque eu saí do Rio de Janeiro com esse ruído de informação, né, de que o Fluminense, o ingresso aqui do Fluminense era muito mais caro do que o do Olímpia, de um setor igual e tal, e no final das contas não é. Por último, Graziani. Você sabe, Graziani Maciel, ele mesmo, Graziani Maciel Rocha, apitará o primeiro jogo entre Fluminense e Botafogo no Campeonato Carioca. É inacreditável. Graziani, para quem não se lembra, foi o árbitro que no ano passado conseguiu errar duas coisas bizarras. Foram duas, né? Foram principalmente duas coisas no nível de bizarro, assim, que fugiu do aceitável, fugiu do parâmetro normal do erro em Fluminense e Resende na estreia do Campeonato Carioca. Um pênalti ridículo não dado em Miguel, em que o goleiro quase derrubou ali a perna de Miguel fora do corpo, e o impedimento que o Bandeirinha até começa ali meio que acertando, e o próprio Graziani marca aí um impedimento bizarro marcado de Caio Vinícius, em que ele estava em condição legal. E o Fluminense já entrou, fez confusão e etc, mas a gente sabe muito bem como funciona a arbitragem da FERJ. E dessa vez não dá nem pra dizer que foi feito pra prejudicar o Fluminense, porque o Botafogo também, é um dos poucos casos que eu tô vendo disso, o Botafogo também não quer o Graziani. Teve até nota de uma torcida do Botafogo no Twitter, da organização lá, né, Torcida Jovem Botafogo, vem a público externar sua imensa revolta e insatisfação com a escolha de Graziani Maciel Rocha como árbitro de Botafogo e Fluminense. Porque, no caso deles, foi num jogo contra o Flamengo, recentemente, em que o árbitro, eu confesso que não vi os lances totalmente, mas enfim, ele não assinalou um pênalti claríssimo, segundo os botafoguenses, a favor do Fluminense. Não assinalou um pênalti claríssimo a favor do Botafogo e não aplicou um cartão vermelho numa entrada criminosa feita por um jogador do Flamengo. Então, assim, é inacreditável que eles conseguiram escalar um árbitro tão ruim, tão fraco e assim, tão péssimo, que desagradou a todo mundo. Inacreditável. Graziani Maciel Rocha está escalado para apitar Fluminense e Botafogo. Então é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.